Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quarta-feira, dia 10 de novembro, dia de São Leão Magno. Vamos ouvir o Evangelho do dia que se encontra em Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E esse era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, Jesus caminhando para Jerusalém, entrando num povoado e outro, ali 10 leprosos que estavam à beira do caminho, porque o leproso ele não poderia ficar em meio à sociedade, porque a lepra era uma doença contagiosa. Então o leproso ele tinha que ficar à distância da sociedade, ele não tinha vez, não tinha voz, as pessoas não podiam se aproximar dele e assim por diante. Eles esperavam ali, na verdade, a morte chegar. Mas é interessante que esses 10 leprosos, quando eles perceberam que Jesus estava passando, eles ficaram à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Aí então Jesus disse, veja bem, Jesus não tocou neles, não tocou, só falou para eles: ide mostrai-vos aos sacerdotes, porque naquela época somente um sacerdote poderia ver se uma pessoa tinha sido curada da lepra ou não. Então, quando eles foram, ficaram curados. Um percebeu que tinha ficado curado, ele voltou atrás, antes de ir mostrar ao sacerdote, para agradecer a Deus pela graça que tinha recebido. Aí Jesus então ele disse assim: mas não foram os 10 curados? Cadê os outros 9? Vocês foram na onde? Onde estão os 9? Não vieram para agradecer a Deus? Meus filhos, 2 pontos a ser meditado. Aqueles 10 leprosos, eles foram corajosos em pedir a Jesus. Eles foram perseverantes, gritavam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles viram em Jesus a chance da sua cura, a única que eles poderiam ter, a única. Então eles pediram com fé, e o Senhor disse: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Agora podemos pensar assim: qual é a lepra de hoje que nos impede de viver bem em sociedade? Qual é a lepra de hoje que nos impede de viver bem com os outros? Porque naquela época, o leproso, ele não poderia ficar junto das pessoas, porque a lepra era contagiosa. E hoje, qual é a lepra de hoje, meu filho? Qual é a lepra de hoje, minha filha? Que nos impede de viver bem com a sociedade, com as pessoas e assim por diante. Podemos dizer assim: o rancor. É, padre? Sim. O rancor, falta de perdão, remorso. Vamos citar esse tipo de sentimento que é ruim, que atrapalha, que é uma lepra na vida da pessoa, que a deixa à parte. Porque a pessoa que tem esse tipo de sentimento, falta de perdão, por exemplo, ela não consegue ser feliz e realizada. É uma lepra que tem que ser curada por Jesus, ou seja, fé, abertura de coração. Um outro ponto a ser meditado é que aquele leproso, quando ele foi curado, ele voltou e agradeceu a Deus. Quantas pessoas hoje, meus filhos, infelizmente, que quando estão precisando de Deus, sabe, de uma graça, de uma cura e assim por diante, eles vão atrás de Jesus e assim por diante.
quando recebem a cura, são tão ingratos que não voltam mais na igreja para agradecer ao Senhor. Ou seja, quando estavam precisando, foram até Jesus. Depois que receberam a graça, não foram mais até o Senhor. Ingratidão. Ingratidão para com o Senhor. Se eu recebi uma graça, eu preciso louvar e agradecer a Deus pela graça que eu recebi. E claro, também devo seguir o Senhor com toda a fidelidade no meu dia a dia. Portanto, meus filhos, vamos ser pessoas de fé. E vamos ser pessoas gratas, porque Deus realiza maravilhas em nossa vida. Nós devemos agradecer e louvar a Deus sempre pelo seu amor e pela sua divina misericórdia. Coração grato é o que o Senhor espera de mim, Padre Roberto, e espera também de você. Deus abençoe você e a sua família. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.